gravar essa videoaula em função dessa distinção entre vetores e matrizes e entre as estruturas de repetição que a gente tem lá. Eu tenho vetor, mas eu tenho quebra de nível, eu tenho 2 for. É uma situação que a gente tem. Eu tenho matrizes, eu também tenho uma quebra de nível com 2 laços de repetição para poder trabalhar. Não é isso? Quando que isso ocorre? Bom, com certeza vocês têm a disciplina que o Toninho está trabalhando com álgebra, que trata desse assunto também e que acredito que facilite um pouquinho o entendimento do assunto que eu estou passando, né? Ele passa lá o vetor como sendo algo linear, não é isso? E ele passa a matriz como sendo bidimensional. Não é assim que ele passa? Na realidade, como eu passei na aula passada, a matriz ela não precisa necessariamente ser somente bidimensional. Ela pode ter N dimensões no nosso caso. Na matemática, vai trabalhar com 2 dimensões, né? E daí vocês viram, matriz transposta, matriz inversa. Ele falou que vocês já estão vendo, acho que ia ver multiplicação de matrizes. É isso? Tá? Então, essa parte das matrizes, ela realmente é importante entender esse mecanismo todo, né? Então, o que a gente tem? Deixa eu só abrir aqui o que a gente fez da outra aula, que a gente trabalhou com vetor ABC aqui, né? Então, o que a gente tem aqui? Aqui eu tenho uma situação de estar trabalhando com vetor A, B e C. Não é isso? Que foi o teste de mesa que eu pedi em função dessa questão aqui. Quando eu tenho o vetor ABC, aqui eu tenho uma quebra de nível acontecendo aqui. Mas eu estou trabalhando com vetor. Por que eu preciso ter quebra de nível aqui? Bom, aqui, se estão bem lembrados, a gente tratou dessa questão aqui, levando em consideração que eu tenho vetor A e tenho vetor B, eu tenho tamanho lógico de A e tenho tamanho lógico de B, e quando eu vou percorrer cada um dos vetores, eu uso basicamente a leitura, como está aqui, eu simplesmente faço ela com base em um único laço de repetição. O vetor é unidimensional e eu vou percorrer ela de forma unidimensional. No caso do trabalho do teste de mesa, um tem tamanho lógico igual a 8, o outro tem tamanho lógico igual a 7. Não é isso? Então, eu vou percorrer de 1 até o tamanho lógico de A, de 1 até o tamanho lógico de B. Mas o enunciado da questão, ele diz que é para gerar um terceiro vetor. E esse terceiro vetor que é para ser gerado, ele vai levar em consideração os valores que estão do primeiro vetor, que são comuns ao que estão no segundo vetor. Não é isso? Então, o que ocorre? Aqui eu tenho um laço de repetição, um for, que eu tenho o i como sendo apontador do vetor A. E eu tenho um segundo laço de repetição com j, que vai ser o que vai percorrer o vetor B. Por isso que eu preciso ter essa questão. Diferente daquele último exercício de vetores que pede que eu quero os valores que estão no vetor A e que estão no vetor B. Só que sem repetição no vetor C. É isso? Bom, o que acontece? Aqui é quando eles são comuns. Quer dizer, o que é comum entre o vetor A e o vetor B. No pior das hipóteses, eu posso ter 2 vetores A e B exatamente iguais. É isso? Se eu tiver exatamente iguais o primeiro com o segundo, o que vai acontecer? Ele vai gerar o terceiro vetor de que forma? Como é que ele vai ficar? Ele vai ser igual ao primeiro ou ao segundo. Certo? Por quê? Porque eles são exatamente iguais. Ah, não, mas não é bem assim que acontece. Se no primeiro vetor eu tiver valores distintos, e no segundo vetor também tiver valores distintos, ele vai ser, o vetor C vai ser igual. Agora, se no primeiro vetor eu tiver valores repetidos, e no segundo vetor eu também tiver valores repetidos, no terceiro vetor ele vai ter valores únicos, não repetidos. Não é isso? Certo? É basicamente isso. Agora, o que ocorre? Esse formato que eu tenho aqui, eu preciso ter essa quebra de nível aqui para mim poder encontrar os que são comuns ao vetor A e ao vetor B? Preciso. Porque para cada elemento do vetor A eu tenho que verificar se ele está no vetor B. Eu tenho que verificar se ele está no vetor B? Então, vamos dizer assim, esse laço de repetição, esse duplo laço de repetição, ele faz o quê? Ele vai percorrer tantas vezes o valor que eu tenho no vetor A, ele vai multiplicar pelo número de vezes do vetor B. Ou seja, no teste mesmo que vocês fizeram aqui, se eu tenho 8 no vetor A e 7 no vetor B, quantas vezes teve que fazer?
Um monte tem um número. — 56 vezes. Certo? Não foi 56 vezes que vocês tiveram que fazer? Ó, se você fez menos que isso, está errado o seu teste de mesa. Não contou, então. Porque eu tenho 8 em um e eu tenho 7 no outro. Tem que percorrer todos eles, certo? Agora, na prática, se levar em consideração que eu tenho uma quebra de nível aqui, que leva em consideração isso, esse algoritmo é o melhor algoritmo para chegar a essa solução? Não. Como é que seria um melhor algoritmo que esse? Se eu tenho uma quantidade de termos no vetor A, n, e uma quantidade de termos no vetor B, m de Maria, n de navio, m de Maria, certo? E neste caso, o que vai acontecer? Se eu levar em consideração n como sendo o tamanho físico do vetor A e vetor B serem iguais, que seria supostamente o tamanho que eu teria, qual que é o custo de eu encontrar o vetor C que eu tenho, levando em consideração essa lógica? Chute aí. O custo que eu tenho. Quanto que eu levo para calcular isso daqui? Tendo que eu tenho um valor de n termos. N de navio lá. N termos. Isso é bastante, Mas quanto que é esse bastante? Eu consigo mensurar ele? É N. Vai ser? Não. Porque ele vai ter que, mesmo se ele achar, ainda vai ter, né? Aí ele vai ter que verificar na frente se mais iguais. Então, se o vetor A tem um tamanho n, o vetor B tem um tamanho n, quanto que é o custo que eu tenho para gerar o vetor C aqui, de qualquer forma? Que é o quê? N ao quadrado. Não é isso? De qualquer forma, é n ao quadrado, não é isso? Eu tenho que percorrer para cada elemento do vetor A, tenho que percorrer o vetor B e fazer. Eu teria uma lógica melhor para fazer esse cálculo aqui, que fosse melhor do que n ao quadrado? Será que eu teria uma forma de fazer esse cálculo que é melhor do que n ao quadrado? Sim. Como é que eu poderia fazer para melhorar esse processo? Isso significa o que aqui para a gente? Aqui? O que ele falou é coerente? A hora que eu encontrar um igual, ele para. Não preciso encontrar o segundo igual. Não preciso encontrar o terceiro igual. Ele encontrou o primeiro igual, ele para. Ele só vai até o final quando? Ou que ele não estiver no vetor. Enquanto ele não encontrou o cara, ele vai percorrer até o final. Não é isso? É uma solução melhor, não é? E o que teria que mudar nesse nosso programa para que ele faça isso dessa maneira? Aonde? No lugar do if? Mas se eu colocar o while no lugar do if aqui, ele vai melhorar o meu desempenho aqui? Então, mas eu estaria trocando uma estrutura de seleção por uma estrutura de repetição. Não é isso? O certo seria eu trocar o quê? Oi? O que me faz dizer que o meu custo
da operação para me encontrar aqui é n ao quadrado? Oi? Por causa do for. É o primeiro ou o segundo? O segundo. Então, o que acontece? Oi? Substituir o for por um while. Se eu substituir ele, daí eu consigo? Ele vai virar condição. Deixa de ser uma estrutura contadora e passa a ser uma estrutura condição. Se ele encontrar, ele cai fora. É isso? Esse ajuste para a gente aqui teria que ser feito de que forma? Primeiro, entenderam a colocação? O que me faz ter um custo de n ao quadrado é justamente que eu tenho um for aqui, que dentro dele eu tenho um segundo for. O fato de eu ter um segundo for aqui dentro faz o quê? Que necessariamente eu tenho que multiplicar TLA por TLB para encontrar a quantidade de termos que eu vou ter que checar. Né? Mas se no meio do caminho eu encontrei já um valor, se eu já encontrei uma vez o valor no segundo vetor, eu preciso continuar procurando ele de novo, sabendo, mesmo que eu encontre ele mais vezes lá, a partir do momento que eu encontrei a primeira vez, eu preciso continuar encontrando ele lá? Interessante a colocação? Beleza? Tá. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar que vocês deem uma boa pensada a respeito desse formato, dessa solução dessa questão. Ela tem alguma coisa já proposta, porque o que nós trabalhamos, de certa forma, dentro dessa condição aqui é parecido com o que eu preciso checar, mas não é a mesma situação, certo? E que possa haver uma proposta de uma solução para essa situação, tá? Eu estou dando uma certa ênfase a mais a vetores, porque vocês têm a disciplina de algoritmos, certo? E na disciplina de algoritmos, vocês vão ver métodos de ordenação. E o papel da disciplina dos métodos de ordenação é descobrir qual que é o melhor método, qual que é o mais rápido, qual que é o mais eficiente, qual que é a melhor forma de executar um algoritmo. E a hora que eu da mim passar para vocês, vocês vão ver várias formas diferentes de alguém que parou e pensou e montou aquele algoritmo, certo? Para ordenar. Já deve ter passado alguma coisa, deve ter falado alguma coisa disso. E a forma de saber se aquilo lá realmente é eficiente ou não. Como é que faz para saber? Para calcular o custo. Felizmente ou infelizmente, esse negócio aqui, ó, tá? Ah, não. Ah, sim. Não, tudo bem. Vamos dizer assim, quem não quiser fazer, não quiser, pode, beleza? Mas a melhor forma de saber se de fato é aquilo lá mesmo, é você fazendo teste mesmo. E daí não fui eu que fiz o algoritmo que está lá, certo? Tem um tal de Nicholas Wirth. Já ouviram falar desse cara? Vai lá atrás dele, vê lá com ele lá que ele vai ajudar você a resolver esse problema. Certo? Beleza? Estamos entendidos aqui por que eu tenho estrutura de repetição usando quebra de nível aqui e eu estou trabalhando com vetores? Entendida a situação com relação ao custo de você trabalhar com dois laços for aqui, de repente você pode ter, eu não preciso trabalhar com dois for necessariamente em quebra de nível? Beleza? Então tá. Então vamos tocar agora matrizes, certo? Nós vamos trabalhar com matrizes, depois devemos fazer uma prova, acho que agora no começo de setembro, um testezinho, valendo uns 3 pontos, que vai envolver vetores e matrizes. Beleza? Isso é melhor fazer isso agora, a gente pode deixar, se vocês quiserem, a gente pode fazer a prova lá na prova bimestral. Só que daí vai envolver matriz, vetor, string, subprogramação, vai envolver outros conceitos, certo? Então, eu particularmente recomendaria a gente fazer essa prova no começo de setembro aí. Hã? Beleza? Mas se vocês acharem que não, a gente pode fazer depois no bimestral, não tem problema, fica tranquilo. Tá bom, então vamos lá.
A ideia de matrizes que a gente tem, então, faz o quê? Por que na matriz eu tenho que trabalhar necessariamente com 2 lados de repetição, pelo menos? É porque eu vou estar trabalhando com um bidimensional, no primeiro momento, como o Toninho passou para vocês, certo? Então, o que ocorre? Eu vou estar lá, var, matriz é igual a um array, que varia... Só um pouquinho. De 1 tf, vírgula 1 ponto tf of, dizer que seja lá valores reais. Aqui faltou const tf igual a 10. Vou trabalhar com 2 indicadores, I e J, poderia ser K e L, poderia ser X e Y, certo? Vou trabalhar com 2 contadores para a gente poder percorrer, né? Vou trabalhar com tamanho lógico, TLL, TLC. Tamanho lógico de linha, tamanho lógico de coluna, certo? E vou montar o quê? Vou ter que conhecer meu TLL e meu TLC, que seria meu tamanho lógico de linha e de coluna, certo? O que se faz aqui? Básico, né? Vou estar trabalhando usando o indicador de I até TLL do for j variando de 1 to TLC do. Aqui, necessariamente, esses 2 laços de repetição que estão aqui, eles vão estar vinculados com a matriz, certo? Por quê? Porque ela vai ter linhas e colunas. Necessariamente, para eu poder percorrer uma matriz que tem lá linhas e colunas, eu tenho que ter um que vai estar vinculado com o número da linha aqui que eu vou estar mexendo, e o outro vai ter que estar vinculado aqui com... Cadê meu teclado? A coluna. Oi? Certo? Então, eu tenho que vincular ele dessa forma. Então, para cada endereço que eu vou ter aqui, como o Toninho já deve ter passado para vocês, ele vai ter um A11, A12, A13. Que depois vai virar A21, A22, A23. E, por sua vez, vai ter que gerar o A31, A32, A33. Não foi isso que o Tony passou para vocês? Então, o que ocorre quando eu estou tratando aqui o I e o J, aqui, na prática, eu vou estar substituindo aqui pelo I, o primeiro valor, e o segundo valor pelo J. Vai ficar A e J. Certo? E o que eu faço aqui, vamos supor que TLL valha 3 e TLC valha 3, é que ele vai substituir aqui, vai virar 1, 1, vai virar 1, 2, 1, 3. Depois 2, 1, 2, 2, 2, 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3. Certo? E dessa forma ele vai substituindo os valores. E na prática, o valor que está aqui como um todo, A e J, que seria o 1, 1, seria esse primeiro valor. Certo? A1, 2, que A e J vai ser o valor 2. A1, 3 vai ser o valor 3. Certo? E assim sucessivamente. A2, 1 vai ser o valor 4.
A22 vai ser o valor 5, A23 vai ser o valor 6. Básico, certo? Então, vamos dizer assim, teoricamente, para mim encontrar, se eu levar em consideração que eu tenho que ler uma matriz dessa, eu vou estar aqui, vou ter que fazer o read, né? Onde eu vou ter mat, que é a matriz, de índice I, vírgula, J. Isso faz a leitura da matriz. E necessariamente, sempre que eu trabalhar com matriz, eu necessariamente vou precisar de 2 laços de repetição. A não ser quando, vamos dizer assim, eu quero a soma da diagonal principal. Eu preciso ter uma quebra de nível para calcular a soma da diagonal principal. Lembrando que a diagonal principal é quando I e J é igual, né? Certo? 1, 1, 2, 2, 3, 3. Essa é a diagonal principal. Tá? Eu poderia ter a diagonal secundária. O Toninho já explicou a diagonal secundária? Cobrem dele lá. Ah, ele nunca vai usar isso. Fala para ele que vocês vão precisar usar, para ele explicar. Tá bom? É. Tá? Mas vamos entender assim. Eu tenho essa estrutura montada. Daí, vamos dizer assim, colocar um exercício aí para se trabalhar. Vamos supor que eu li da matriz mat criada, eu quero que calcule, que some os valores da diagonal, como é que é? Abaixo da diagonal principal. Como é que faria se eu pedisse assim, calcule a soma dos valores abaixo da diagonal principal? Tem um nome lá que não me falhou a memória agora. Que eu tenho aqui a diagonal principal, aqui, certo? Eu quero que some esses valores que estão abaixo da diagonal principal aqui. Será? Não confio não. Eu quero ver o teste mesmo. Eu confio no teste mesmo. Certo? No teste mesmo eu confio. Certo? Então, se eu quisesse encontrar a soma dos valores que estão abaixo da diagonal principal, é possível fazer isso? Acho que é. Daí, como é que faria para fazer um programa que fizesse isso? Um negócio interessante, né? Tá, eu poderia pegar aqui, né, e pegar os valores que fossem da diagonal principal para cima, o contrário. Poderia? É possível fazer isso? Como é que faz isso? Ah, tá. Já esgotou o estoque. Tá. É isso? É uma situação que se tem, certo? Então, para trabalhar com as matrizes aqui, a gente tem essa situação. Qual que é a regra que eu tenho, no caso aqui, até chegar os que são primeiro, abaixo da diagonal principal, inclusive a diagonal principal, certo? Como é que eu faço para somar os valores que são abaixo ou igual da diagonal principal? Uma lógica complexa, muito complexa, é isso? Vou dar um tempo para vocês. Oi? Abaixo. Enquanto I for maior que J. Então, isso traduz aqui para mim, colocando aqui na meu laço aqui, eu faria o quê aqui? Vai lá.
É aqui? Vai lá. Ah, tá. Porra, estão sintonizados os negócios aqui, então. Hã? Esse é o clima. Mas vamos dizer assim, ó. Então, pegando aqui. Considerando a colocação aqui. Aqui, eu tenho, na verdade, 1, certo? O I é maior que o J? Ah, não, inclusive a diagonal. Enquanto eles forem iguais e o I também for menor que o igual. Oi? Então lá, um de cada vez, né? Vai, fala com calma. Pô, quase não fala. Quando fala, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Não é assim. Oi? Ninguém ouve a voz do cara. O cara fala, ninguém não quer falar mais. Então? Tem que ser igual, ok. Então, como é que faria para fazer? O I tem que ser maior que o J. Para ser acima da diagonal, o I teria que ser menor que o J. Não, acima da linha. Na linha, ele tem que ser igual. Abaixo, ele tem que ser maior e acima ele tem que ser menor. Vamos exemplificar assim, né? Ó, então, vamos colocar. Ó, eu quero somar 1 mais 4 mais 5. Olha só. Mais 7 mais 8 mais 9. Tá mais claro agora? Ótimo. Então vai lá, passa o código, por favor, para a gente passar para todo mundo. Ué, não estava claro agora? Escureceu? Oi? Coloca um if. Não é com I. Mas enquanto é I for maior que J, daí for I for igual, Não. É igual ou maior. Tem que ser os dois juntos. Enquanto o I for igual ou maior que o J ao mesmo tempo, ele vai fazer a soma. Ele vai somar um termo. Tá. Vamos colocar em termos de código aqui, né? Vamos colocar em termos de código aqui. Vai lá. Propostas aí pra gente solucionar o problema? Tem a questão do país democrático é outra coisa, né? Pode dar impeachment, hein? Pode dar impeachment. Cuidado. Então, daí, como é que fica aqui? If I menor ou igual a J, then, ele sabe o sintaxe, meu Deus! Vai lá. Vai estar na videoaula. Oi? I for maior, igual, soma, tá? Mais, mate e J. Isso resolve. Mas ele tem begin? Para ter end tem que ter um begin primeiro. Aí aqui então a gente coloca aqui que soma recebe 0, né? Que é o nosso padrão. Ok? E tá tudo certo. É isso? Oi?
soma tem que vir antes. Oi? Ele só teve uma linha que ele pode, então ele já vai acabar no mid. A ideia que a gente tem é que, primeira questão, quando a gente trabalha com matrizes, primeiro a gente faz a leitura da matriz, certo? Diferente daquilo que a gente tem quando não usava agregados homogêneos, no caso aqui, eu tenho a informação armazenada aqui na matriz, ela vai estar armazenada, certo? Então, a gente divide a tarefa de forma que, no primeiro momento, eu faço simplesmente a leitura da minha matriz. Ponto. Aí eu vou trabalhar com ela. Certo? Aí, para mim trabalhar com essa minha matriz, então, eu vou ter operações que eu posso trabalhar. E daí, então, eu vou fazer os códigos vinculados com isso. Atualizado? Entenderam a situação? Oi? De nada. Faz parte do meu papel. Oi? Não, você estava falando do meu papel. Beleza? Isso daí significa que tem que ter um ajuste aqui nesse código, então, né? Qual que é o ajuste que tem que fazer? Tá lá. Você vai no final, passa o saguão, entra lá, vai reto lá. Daqui uns dias vai ser aqui em cima. Daqui uns dias você sobe a rua aqui em cima, vai estar à direita lá a biblioteca. Do negócio. Vamos colocar ele dentro do negócio. É. É possível. Mais especificamente, nesse caso, a soma aqui vai dar quanto? Não. Não. Oi? Porque dentro desse período agora, a gente leva em consideração que eu consigo colocar na memória os valores que eu vou estar trabalhando. O que a gente trabalhou no primeiro período, a gente leva em consideração que eu estou lendo e estou calculando. Mas a partir do momento que eu trabalho com um vetor, uma matriz, na prática eu consigo armazenar ela e consigo ter ela armazenada. Então eu não vou entrar com os dados toda hora. Certo? Aí eu consigo fazer o quê? Eu vou fazer leitura, eu consigo especializar o negócio só para fazer leitura. Eu vou fazer um cálculo, eu já recebo a leitura feita, pronta, e eu só vou trabalhar com o cálculo dela. Certo? Na verdade, o que acontece é assim, o formato de você pegar e fazer tudo junto, você fazendo a leitura e fazendo o cálculo, só acontece quando você não tem ele armazenado. Quando você consegue armazenar ele, mesmo que seja na memória, endereços específicos, você consegue acessar depois, a gente faz a leitura, assim como eu posso pegar esse trecho que está aqui, basicamente, e colocar ele lá embaixo como resultado aqui, e vir aqui colocar ele simplesmente para, em vez de ler, eu vou dar aqui o write. Certo? Então, o que acontece? Nesse primeiro bloco eu faço a leitura, nesse último bloco eu faço a escrita. Certo? Mas o que interessa aqui para mim dentro desse contexto é o quê? Que eu quero calcular alguma coisa. Então, a gente não faz isso tudo junto. Quando eu não tenho vetores e matrizes, a gente calcula e já vai fazendo tudo junto, como a gente fazia no semestre passado. Então, nesse semestre, a gente muda um pouco o enfoque em função de eu conseguir armazenar ele dentro de uma estrutura que eu consiga recuperar. Beleza? A gente diz mudança de paradigma. Eu vou ver o mesmo problema com uma outra ótica, certo? Vou ver de uma forma que eu consigo armazenar ela. E, de fato, eu consigo armazenar.
E o que vocês vão ver na disciplina de algoritmo, vai ver que tudo vai envolver vetores lá. Já deu para perceber isso? É mentira, vai ter ponteiros depois. Tá? Mas é uma outra forma de armazenar. Beleza? Então, diante disso daqui, fiz a leitura, fiz a escrita. Como é que eu faço para calcular os valores que estão abaixo ou na diagonal principal? Em cima do if. Aí eu venho aqui, coloco isso daqui aqui, e tiro isso daqui aqui. Quantos comandos eu tenho? Que são? Eu tenho um for com i, um for com j e um if. Certo? Cada um faz um. Ok? E daí está feito. É a melhor solução? Acho que não. A solução funciona? Ele vai calcular... vamos entender assim, né? Acho que vocês perceberam que o nosso formato, às vezes, é melhor a gente não trabalhar de cabeça o que vai acontecer, porque daí a gente entende melhor na hora de fazer, né? Porque se a gente pega, chega, faz, parece que entendeu o que fixou, mas a hora que precisa de fato fazer, não sai, né? Então, é melhor entender como qualquer coisa aconteceu, né? Se eu fizer daquele jeito, ele vai somar 1, 4, 5, 7, 8 e 9? Oi? Oi? Também. Não vai somar, não? Como vocês já sabem compilar e tudo, vou deixar que vocês tirem as próprias conclusões, certo? Deixar vocês perder a oportunidade de vocês poderem testar, checar esse negócio. Imagina, eu vou tirar essa oportunidade de vocês. Não é? Não. Na videoaula é trivial o processo. Dá certo, então, desse jeito? Deve dar, né? Qual que seria a melhor forma de fazer esse cálculo? De uma forma mais otimizada, já que, de certa maneira, aqui, eu tenho... É previsível, não é? Não é previsível? Eu teria como calcular esse formato de forma que eu consiga deixar ele mais otimizado? E ele simplesmente só percorra as posições que me interessam? Como que a gente faz isso, Dani? Põe um while. O while soluciona todos os problemas, né? Oi? Então, tem uma lógica melhor para... O preço que ele vai percorrer aqui, de qualquer forma, é a mesma coisa n ao quadrado que a gente tinha, não é isso? Certo? Porque ele vai passar por tudo. Mas na prática, eu precisaria percorrer 2/3 da minha matriz. 1/3 da minha matriz, supostamente, eu não precisaria percorrer. É coerente? Para encontrar o resultado. Certo? Nessa solução, de qualquer forma, resolve o problema? Ele vai calcular correto? Vai. Mas o custo computacional que eu vou ter aqui é que ele vai pegar TLL vezes TLC, né? Que é o tamanho da matriz que eu vou estar trabalhando, certo? E como é que eu poderia fazer esse mesmo cálculo de forma que ele não precisasse fazer necessariamente isso? Será que teria alguma alteração?
Oi? Ah. Ah. Ótimo. Não, tudo bem, é por aí a ideia. Só que como é que eu traduzo isso aqui? Essa é a colocação. É justamente isso que eu preciso. Hã? Mas temos que lembrar que a matriz pode ser 10 por 10, por exemplo, certo? Tá, mas como é que eu faço para calcular? Observe o seguinte, a questão é, eu tenho aqui os valores, e dentro desses valores aqui, que seja linha e coluna, eu quero que peguem só da diagonal principal, inclusive ela para baixo, certo? Será que dentro desse código aqui eu consigo fazer esse ajuste de forma que eu consiga calcular isso? Coloco a condição antes. Mas não vai mudar muito, vai? Que condição que eu colocaria antes? Aonde que eu colocaria a condição? Oi? Antes do for? Qual for? Dos dois? Sim, mas ele é dinâmico. Ó, vamos dizer assim, ó. Vamos dizer aqui. Aqui é 3 por 3, certo? O processo é dinâmico. Ele vai ler a primeira, 1, 1. Ele vai ler 1, 2? Vai calcular 1, 2? Não. Ele vai vir para quem? 2, 1. Depois quem? 2, 2. Depois 3, 1. 3, 3. E como é que eu traduzo isso dentro desse meu código aqui? Não é, nós não estamos no controle da situação? Supostamente sim. Ah, passou pro colega? Puxa vida. Muda lá de canal, então. Como é que... Supostamente a gente tem o controle da estrutura aqui, não temos? Supostamente. É. Nós não temos o controle da estrutura de repetição? Observe assim. Semestre passado eu expliquei como é que a estrutura funcionava. A gente colocou a quebra de nível, trabalhou com ela. Agora nós temos que racionalizar ela. Certo? Porque na construção dos nossos programas, não basta ele funcionar. Porque num primeiro momento eu posso ter um código que funciona ele direitinho, mas dependendo do volume que tiver, ele demora muito tempo para processar. Se ele demora muito tempo para processar, o que acontece? Troca o processador, coloca um processador melhor que ele vai ficar mais rápido. Né? Mas às vezes eu tenho um dispositivo que não dá para colocar um processador mais rápido, ele é limitado, ele vai estar com uma limitação que eu não consigo modificar. Igual ele vai ter que calcular, não vai? E daí? Achou? Tá. Eu achei que você tinha achado a solução. Ainda não. Então? Vai lá, achou a solução. Vai lá, Douglas. Desculpa, Wagner. Não, mas ele falou aqui que sabia, ele queria falar. E daí, então? Vamos lá. Já deu a primeira? Desculpa, era só a primeira. Né? Acabou o estoque. Tem que passar no mercado e reabastecer esse estoque. Né? Tem que ter mais. E daí? Oi? Então, vamos mudar um pouquinho. Vamos trabalhar assim. Né? Aqui, enquanto I for maior que igual a J. Né? Eu poderia dizer aqui, no formato anterior, enquanto J for menor ou igual a I. Não mudou nada, né? Mudou? Enquanto J for menor ou igual a I, eu faço. Então, se 1 é menor ou igual a 1, vai somar. Né? Aí, eu tenho aqui... Mas eu preciso chegar até aqui? O I vale quanto? 2. Não, o I vale 1. O J vale quanto? 2. Então, não preciso chegar aqui. Não é isso?
Aí eu venho para 2. Eu tenho a linha 2 aqui. O I passou a valer 2. Não é isso? O I, de qualquer forma, ele vai ter que chegar até 3, não vai? Porque ele é o que comanda as linhas que vai estar lá. Então, necessariamente, ele vai ter que chegar até N, até o tamanho lógico da linha. É isso? Então, o que acontece aqui? Ó? O que ocorre com o J? O J aqui vale quanto? 1. O I vale 2. O J é menor que I? Menor ou igual a I? Sim. Então, ele vai somar o 4. Certo? Aí, depois, o I continua valendo 2, não é isso? O J vale quanto aqui? 2. Aí o que ocorre aqui? Somo ele também. Mas eu preciso chegar até esse cara aqui? Não. Como é que eu escrevo isso no meu código ali? Vai lá, Jailson. Tudo bem. Clareou as ideias? Está pronto para responder a pergunta? Sim, mas o custo computacional que eu tenho nesse código aqui, não é necessário fazer todo o cálculo, certo? E eu posso melhorar isso, não posso? Vai ficar um if entre os dois for. Mas daí o que ele vai resolver? Ah. Hã? Dividir? Como dividir? Mas na última linha aqui, ele vai ter que vir até o 3, não vai? Quando o I vale 3, que é a terceira linha aqui, ele vai ter que somar 3, 1, 3, 2, e vai ter que somar 3, 3, não vai? Coerente? Como é que a gente faz isso de uma forma dinâmica? Oi? O while resolve tudo, né? Praticamente. Nessa aqui em particular não precisa. Se colocasse um O aí, if J menor ou igual a I, O, J maior que I. Só vai complicar o problema. A solução é muito simples, moçada. Vocês estão vendo, mas não estão enxergando. Vocês estão escutando, mas não estão ouvindo também, né? Não necessariamente. Aham. Eu acho que é o contrário. Eu fiz uma mudança ali. Olha, chequem a mudança que vocês vão encontrar a solução. Tá, e o J. Sim. Eu inverti o processo ali. J menor ou igual a I. Oi? Não. Aqui é só uma mudança de ponto de vista. Tava I maior ou igual a J, certo? Eu só inverti e coloquei J menor ou igual a I. Não é isso? Isso, por favor. É essa a ideia. Daí? Não, trocar lugar os for não vai resolver o nosso problema.
Quando se tem um problema, só trocar de lugar não vai mudar o problema vai continuar no outro lugar. Oi? Hã? Tá no quadro? Tá ali na tela, ali, ó? Esse é a terceira, ó. O Jailson falou o primeiro, o Ademir falou o outro, é a terceira vez já. Será que se colocar o ar? Não é que a gente veio para mais. Colocar um lugar do mais no lugar do corpo. Nós somos em 5. Aham. Vamos fazer votação? Olhem com calma. Enxerguem lá. Enxerguem a solução. Fala, Júlia. Ah. Oi? Então? O que tem que acontecer aqui, ó? O I e o J chegou até aqui. Na próxima vez, o J tem que chegar até onde? E na terceira tem que chegar até onde? Isso coincide com o valor de quem? Isso significa o que eu posso mexer ali? Ah, coloca o quê? Mais 3 minutos aí. Vou colocar pressão. Solucionou da outra vez, né? A solução de tudo é o while. Então? Fala, Bruno. É. Aonde? Coloca o quê? Quase. Mas como é o mais próximo que chegou... Eu não preciso desse if aqui. Eu não preciso desse if aqui. E só coloco a soma. O I aqui vale quanto? 1. O J vai chegar até quanto? 1. 1. Aí ele vem para o segundo laço, quando o I passa a valer 2. O J começa valendo quanto? 1. Então aqui vale 2, 1. Aí ele vai até quanto? Até I. I vale quanto? 2. Então ele vai somar o próximo número, que vai ser o quê? 2, 2. O J vai chegar até 2, não vai? Até o valor de I que está lá. O I vale 2. Aí o I passa a valer 3, não é? Aí o J começa valendo quanto? 1. Aí ele vai somar com o J passa a valer 2, tá certo? Ele é menor.
ele vai chegar até quem? Até o I, que vale 3. Eu não preciso de if, não preciso de while, certo? Não é simples a solução? Não estava na cara de vocês? Quando eu coloquei o if lá, inverti o if aqui, coloquei o if aqui que tinha j menor ou igual a i. Significa o quê? O j vai começar com 1 e vai chegar até quem? Até i. Tá certo? Entenderam? Muito bem. Bom, então, o que acontece? Trabalhar com a matriz, de um modo geral, não quer dizer necessariamente que eu tenha que colocar... O fato de estar trabalhando com a matriz não necessariamente significa que eu tenho que usar o while, que vai deixar ele melhor. Certo? A quebra de nível que vai acontecer, que eu tenho que ter 2 laços de repetição, um dentro do outro, no caso da matriz, é inevitável. Certo? Da mesma forma que eu passei agora, como faz para encontrar a soma dos valores da diagonal principal para baixo, então agora vocês têm uma tarefa, um exercício para a semana que vem, que é encontrar a soma da diagonal da principal para cima. Claro, agora é bico, né? Moleza. Do nosso material lá que trabalha com matrizes, lá que eu passei para vocês, não sei se vocês viram, mas tem a explicação toda detalhada, como trabalha, tudo que eu passei aqui está lá no material, certo? Eu estou passando, explicando de novo, mas tem tudo no material. Ó, eu pedi só essa primeira questão 1, que foi da terça-feira, certo? Aí o que acontece? Podemos? Ó, tem a questão 2. Faça um algoritmo que seja capaz de conhecer 2 matrizes quadradas, 5 por 5, compostas de elementos inteiros. Como argumento de saída, o algoritmo deverá produzir valor 0 se ambas as matrizes não forem simétricas. E o valor 1 se elas forem simétricas. 2 matrizes A e B são simétricas se e somente se todos os elementos A e J forem iguais aos elementos B, J e I. Matriz A e J for igual a B, J e I. Né? Na realidade, nós já conversamos sobre isso na outra aula, né? Que de certa maneira, só que daí eu pedi uma matriz e pedi para gerar transposta, né? Ah, só comentei. Não, então agora eu estou pedindo. Né? Agora é diferente. Agora eu estou pedindo, né, uma matriz que tenha A e J, B, J, I. Essa questão 2 aqui. Tá? Vocês têm, além dessa questão, das 2 questões aqui da lista, tem aquela outra situação lá para testar lá, né? Na videoaula lá, vocês vão ver lá quando eu falei lá. Fiquem tranquilos. Eu sei que vocês vão assistir a videoaula, daí vocês vão lembrar dela, né? Com certeza vocês vão lembrar, vão assistir a videoaula e vão falar, é fácil, vocês falaram que é fácil, vamos fazer ela, né? Isso? E mais a questão 3. Pô, foi agora há pouco, moçada, tá louco? Não estava aqui, eu estou percebendo. Observe o tempo da videoaula, você vai ver que você estava assim. E a questão 3. Faça um algoritmo que receba como entrada uma matriz, pessoal, TLL, TLC, elementos reais. A capacidade da matriz, da máxima da estrutura, é de 10 por 10 elementos. Após a entrada dos elementos, localize a posição, linha e coluna, do maior elemento que compõe a estrutura. Isso.
certo? Eu quero saber a posição linha e coluna do maior elemento que tem dentro dessa matriz. Beleza? Tá? Eu vou deixar só essas duas, mais a outra que eu tinha passado. Aquela outra. Pô, eu falei agora há pouco. Tá. 1. Professor, essas duas ali, eu tenho que fazer duas matrizes? Isso. Mas essas duas ali tem que gerar... Não é gerar simétrico. O que é simétrico? Duas matrizes A e B são simétricas se e somente se todos os elementos A e J forem iguais a B, J, I. Certo? Está claro? Tranquilo aí? Entendido? O que era a questão que eu tinha pedido anteriormente? Isso aí, tá vendo? Faz muito tempo que eu falei isso. Inclusive a diagonal principal. Inclusive a diagonal principal. E qualquer coisa, assista a videoaula que vocês vão ver a explicação. E parece que tem, aquela barrinha lá que volta e meia aparece para lá, parece ser o áudio. Não diga. Bom, eu vou... Não. Aqui ele compila, vai compilar aqui, ó. Vou colocar end aqui, ponto. Vou salvar esse cara aqui. Matrizes. Tem um erro. Ah, tá. Aqui é 2 pontos. É que nós vamos trabalhar daqui uns dias com o registro, certo? Da hora que a gente for trabalhar com o registro, a gente vai usar. Que aqui eu coloquei. Hã? Soma. Ó. Tamanho lógico 3, linha 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui é para escrever a matriz. Eu não vou escrever a matriz, tá ok? Três, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa era a parte de vocês, lembra? Ah, tá, vocês já fizeram. Então eu vou corrigir aqui. Tá bom, vamos fazer então. Vou chamar um cara aqui, vou dizer que vale lim, e o outro cara que chamado coluna. Ok? A leitura? Fazer leitura? Então, liguei. Enter. Aí eu vou fazer um go to XY.
onde eu vou colocar coluna, vírgula, linha, né, para fazer, né? Eu vou dizer que começar a linha com um determinado valor, né, que seria, vamos dizer, 2. E vou dizer que eu vou ter a linha aqui, conforme ele vai fazendo, e eu vou somar mais o i. Vai somar, vai pegar a terceira linha, quarta, quinta, certo? E eu tenho que trabalhar a coluna. Só que a coluna tem um problema. Eu não posso simplesmente chegar aqui, vamos dizer, vou colocar coluna, começa com a coluna 10, por exemplo. Só começar com a coluna 10 aqui, ele vai fazer o quê? Como é que eu vou fazer ele ir para frente? Ele está vinculado com quem? Com J. Como é que eu faço ele ir para frente? Vem só mais J e está tudo certo. Oi? Ele vai pouco daí. Porque J vale quanto? Vale 1. Daí ele não vai ficar certinho. Daí, como é que faz para resolver esse problema? Oi? Multiplica. Em vez de mais, eu multiplico. Eu multiplico por... Hã? Oi? Mais i também. Na verdade, a forma mais fácil é fazer assim, ó. Não, mas tá bom, ninguém está interessado em ver isso. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso? Não presta atenção, não está na aula, Pô. Entenderam? Bacana? Fica bonitinho? Ele mostra o resultado. Oi? Ó, vou fazer diferente aqui. Todo mundo sabe fazer esse negócio, né? Posso? Peraí, eu tenho que estudar. Moçada, esse troço vai cair em prova, tá? Monte X. Fica mais fácil de você entender como que é feito o processo, porque você toma como referência linha e coluna, que você tem o controle dela. Não. Neste caso, não. Ó, aí é possível fazer algo assim, né? Por exemplo. Posso? Não, eu posso esperar, não tem problema. Espera, não tem. Vai atrapalhar lá. Melhor não. A gente pode fazer algo assim. Em vez de eu fazer a leitura, vou fazer a escrita. Certo? Aí aqui em cima, eu disse que a linha começou na linha 2. Aí eu quero ver o resultado, aí eu digo que a minha linha, em vez de ser a 2 agora, passa a ser a linha 10, por exemplo.
certo? Aí o que acontece aqui? Eu venho, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É que aqui eu tenho que colocar a máscara, né? Vamos colocar a máscara aqui. Aí quando a questão é real, daí não... Ah, tá. Não é mais fácil a gente colocar a máscara? Vamos colocar um 4x4. É. Vocês, não é isso? Ixi, faltou espaço ali. Vamos colocar sem as casas decimais. Zero. Oi? Não, não tem necessidade. Tem 2, 3, 6, 7, 8, 9. É, deveria ter... Só mostrou nas posições, né? 1, 5, 9. Só um pouquinho. Deixa eu tirar aqui. Ah, tá. Aqui não vai dar exatamente. Só um pouquinho. 1 vezes 5, 5 mais coluna. Ó, quando a gente está executando aqui, eu quero... Debug. 3. Não vai funcionar o debug. É, aqui só vai funcionar no FreePass Cáustico debug. Não vai funcionar a interface gráfica aqui. Vamos lá. 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, que só mostrou a diagonal principal. É, aqui não deu. Bom, mas o ajuste XY básico aqui é isso aqui, certo? Você usa uma variável para utilizar com base na linha e outro com base na coluna, certo? Oi? Porque eu vou fazer... O J vale 1. Ele vai fazer o quê? Múltiplo de 5. Então, ele vai dar 5 espaços entre o primeiro valor e o próximo, certo? Ele vai ficar de 5 em 5 espaçado. Se eu quero um espaço menor, por exemplo, vamos supor lá, eu coloco 3, certo? Se eu coloco 3, o que ocorre? Ele vai ter um espaço menor, vai ser de 3 em 3. Porque ele vai pegar o valor da coluna que tem, vai multiplicar vezes 3, vai fazendo múltiplos de 3, para ele poder colocar o espaçamento, certo? Nas colunas. Entendeu? Essa que é a ideia de você usar. Então, se eu coloco aqui, deixa eu só... Vamos colocar aqui para... LC... Ah, tá. Aqui fica
E mesmo. Deixa eu só ajustar aqui. Vamos mandar escrever a matriz. Três, 1, 2, 3. Aí ele fica mais próximo. Viu a diferença com o anterior? Que ele dá um espaçamento maior, certo? Então, se eu quero colocar mais do que isso, então, mas se eu colocar 8 aqui, por exemplo, ó, observe. Em vez de 3, coloquei 8, certo? Ele vai dar um espaçamento bem maior entre um e outro. Ah. Sim, ele vai somar e vai calcular para dar mais espaçamento. Por isso que é uma forma mais tranquila de você fazer. Tranquilo? Beleza? Então tá bom. Vou fechar a videoaula.